sabadão, chega mais, seja muito bem-vindo ao nosso Globo Esporte, porque tem clássico pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, meu amigo, é isso mesmo. No Morumbi, amanhã às 4h jogam São Paulo e Santos. São Paulo e Santos, jogo bom, hein? Jogaço que você vai acompanhar todos os preparativos aqui no Globo Esporte. Nós começamos falando do tricolor, porque o São Paulo aposta muito num cara experiente, um atacante que não tem problema em se manter em forma. Ser o único invicto do Campeonato Brasileiro depois de 5 rodadas é bom, né? É ótimo. E não ganhar 4 jogos? Isso não é legal, não. Essa é a situação estranha que vive o São Paulo hoje. São 4 empates seguidos, que deixaram o time na modesta 12ª posição. Eu trocaria ter um ponto a mais e não ter a invencibilidade. Para voltar a vencer, time quase completo. O único desfalque é Rodrigo Caio, que passou por cirurgia no pé ontem e só volta depois da Copa. Reinaldo e Everton treinaram normalmente e devem jogar. Devem, porque a escalação por aqui tá difícil. Você pode revelar o time? Boa tarde. Começamos outra vez. Ainda não. Mas prometo que antes do jogo vão saber. Não adianta insistir. O homem é bom de mistério, hein? Você pode revelar pelo menos o esquema? 3 zagueiros ou linha de 4 na defesa? Não, isso não. Me desculpa, mas prefiro que vocês fiquem sabendo aí no dia de jogo. Aguirre esconde, faz jogo duro, mas se tudo continuar como nos últimos jogos, Nenê vai estar entre os 11. Ele é o único jogador do grupo que participou de todos os jogos, desde que o técnico uruguaio assumiu o São Paulo. Muito por causa da dedicação. Fora do clube, faz treinos complementares numa clínica para continuar aguentando a sequência, apesar da idade. Eu gosto desse desafio, das pessoas acharem que eu já tô velho. Tenho um biotipo bom assim também, né? Então, a alimentação, durmo bastante, então isso eu acho muito importante para a recuperação do jogador. E tem um outro detalhe. Sabe aquele fominha da turma que não pode ver uma bola? Então, esse aqui no São Paulo é o Nenê. Isso. Não só do fominha de ficar driblando, mas fominha de querer estar em todas. Depois do treino, às vezes o Fernando fica me enchendo o saco, para de ficar chutando. Antes do treino, no fute-mesa ali, eu quero ganhar tudo, então eu paro ímpar. E o que o torcedor mais quer agora é exatamente ganhar jogo. Principalmente clássico, que tem sido um sofrimento. Em 5 jogos contra Palmeiras, Santos ou Corinthians, foram 4 derrotas. Boa recordação nesses jogos aí, só essa, que veio exatamente da canhota do Nenê. Gol da vitória contra o Corinthians, a única em clássicos em 2018. Eu acredito que a gente está no caminho certo e acho que a gente ganhando, aí dá para dar uma engrenada boa, a gente ficar nas primeiras posições, que esse é o nosso objetivo, né, na parada e estar pelo menos entre os 4. Bom, já que o Diego Aguirre não quer revelar o time, a gente tentou montar um esboço do possível São Paulo que entra em campo amanhã contra o Santos. É esse aqui, com o Sidão, Militão, Bruno Alves, vai ter uma dúvida aqui na zaga, o Anderson Martins ou o Arboleda, Reinaldo, Hudson, Jusilei, Nenê, Everton, Diego Souza e 3 possibilidades ali, ou Marcos Guilherme, ou Shailon, ou Lucas Fernandes. Eu apostaria no Shailon, o moleque tá em grande fase, o Aguirre gosta dele. Vamos fazer um contato ao vivo agora com a Gláucia Santiago, que tem informações do Santos, porque o Peixe treina hoje à tarde no Pacaembu. Curioso esse treino, normalmente os times treinam de manhã, não é, Gláucia? O treino do Peixe é hoje à tarde? Boa tarde. É isso, Ivan. Boa tarde para você, ótima tarde para os amigos do Globo Esporte. Treino do Santos hoje, 15h aqui no Pacaembu. Santos que chegou ontem à noite do Mato Grosso, onde enfrentou o Luverdense na quinta-feira, conquistou vaga para as quartas de final da Copa do Brasil e aí já ficou direto aqui em São Paulo. Chegou ontem à noite, por isso o treino agora à tarde, esse último treino antes do clássico contra o São Paulo. Para essa partida, o Jair Ventura vai contar com a volta de 2 jogadores que têm muita história com a camisa do Santos, o David Braz, zagueiro,
zagueiro que estava se tratando de uma lesão na coxa, ficou fora dos últimos 3 jogos. E também o volante Renato já está à disposição do Jair, ele que estava fora desde o início do mês, também tratando uma lesão muscular. Por outro lado, o Arthur Gomes, atacante, deve ser um dos desfalques do Jair Ventura, ele que torceu o tornozelo na quinta-feira contra o Luverdense e ainda vai passar por exames hoje à tarde. Quem conversou com a gente antes desse clássico foi o também atacante Rodrigo. Claro, falou do confronto contra o São Paulo, mas também foi questionado de algumas outras coisas, viu? Vamos ver na reportagem. O papo era campeonato brasileiro, mas não dá para deixar passar. Teve proposta do Barcelona, viagem do pai para a Espanha para negociar. Até o pessoal que tava comigo no vestiário, os jogadores estavam me perguntando isso. Falei, pô, vocês viram meu pai essa semana aqui assistindo o jogo, como é que vocês ainda vêm perguntar isso? Bem, então vamos falar do primeiro clássico do Santos no Brasileirão. O clássico Santos e São Paulo. Primeira vez também que o Rodrigo enfrenta o São Paulo como profissional. A gente tá com a cabeça 100% focada no São Paulo, pra gente conseguir uma grande vitória lá, e eu fico muito feliz com as expectativas que tem em mim e a gente tá preparado. Palmeiras, semifinal do Paulista. O atacante já viveu a emoção de um grande jogo e ainda marcou o dele. Rodrigo faz o gol pro time do Santos. Sabe bem o que significa uma partida como essa. E acho que o clássico é importante para recuperar a nossa confiança, a torcida. Claro que a gente entende a paixão deles, mas nunca faltou vontade da gente. A gente tem sempre se empenhado, sempre dado o nosso melhor para ganhar os jogos. Eu acho que a gente vai fazer de tudo para vencer o clássico. O clássico é no Morumbi e jogar como visitante não tem sido uma boa para o Santos. O time não vence fora de casa há mais de um mês. A última foi no dia 5 de abril. 1-0 para cima do Estudiantes na Argentina pela Libertadores. Mas com toda a calma do mundo, o Rodrigo lembra o encontro desse ano com o São Paulo pelo Paulistão. No Campeonato Paulista a gente ganhou deles, na casa deles, jogando fora de casa. Gol do Santos! O provável Santos deve ser Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Alisson, Jean Mota e Vitor Bueno, Gabriel, Eduardo Sacha e Rodrigo. Só para ficar claro, você já disse que não teve viagem nem proposta oficial do Barça. E uma sondagem, quem sabe? Também não? Meu contato é só na internet mesmo, vendo vocês postarem nas redes sociais, mas lá em casa não chegou nada ainda não. Olha, daqui a pouco informações do Corinthians que joga no Recife. Vamos falar de Gabriel Jesus, porque ele já está no Brasil, começa a treinar com a seleção brasileira na segunda-feira e ontem foi visitar os antigos companheiros de clube lá no Palmeiras. Palmeiras que enfrenta o Bahia hoje às 9 horas da noite e Felipe Melo deu entrevista coletiva. Felipe Melo fala grosso. É um grupo que tem vergonha na cara, que quando perde o jogo, nós somos os primeiros a estar bem com raiva aqui, não sair de casa, isso é muito importante. Brio, vergonha na cara. Felipe Melo não pipoca, não foge de pergunta, não é politicamente correto. Ah, mas se o Felipe Melo estivesse dentro de campo, eu teria dado uma voadora no fulano. Aí se o Felipe Melo estivesse dentro de campo, teria dado uma voadora no cara, o Felipe Melo seria suspenso 7 jogos, 10 jogos, e o mesmo pessoal que falou que eu teria feito aquilo dali ia falar, mas não pode jogar no Palmeiras, ia deixar o Palmeiras fora, ia deixar o Palmeiras tal. E o lado torcedor dele compreende os protestos de parte da torcida palmeirense. Quando eu tô em casa assistindo o jogo do Palmeiras, quando eu posso jogar, eu acho que eu corneto mais do que eles. Prefiro até assistir o jogo em separado da minha família. Então, quando você joga em clube grande, você não pode esperar outra coisa do que isso, né? Mas eu acho que o importante é, depois disso, no jogo, não haver nenhum tipo de manifestação e sim apoio ao time. O Felipe Melo não jogou contra o Corinthians porque estava suspenso e foi poupado contra o Júnior Barranquilla. Ele retorna ao time hoje contra o Bahia para fazer o 23º jogo dele na temporada com a camisa do Palmeiras. Ano passado, o volante não teve a mesma sequência porque foi afastado pelo técnico Cuca e ficou fora de muitas partidas. Jogou 32 vezes no ano todo. Ano passado eu comecei muito bem também, sabe? Nós começamos bem, depois eu tive problema que todo mundo sabe, eu acho que aquilo dali interferiu bastante. Esse ano, graças a Deus, não tive nenhum tipo de problema e isso tem dado realmente sequência no meu trabalho. Por isso, o Felipe Melo defendeu o técnico Roger Machado, que vem sofrendo pressão de alguns torcedores. Sinceramente, eu acho que isso aí é política, não é possível. Mas não tem lógica você pedir a saída de um treinador
que está fazendo um ótimo trabalho. A gente acabou de classificar numa tal de Libertadores aí em primeiro geral. No grupo que muitos falaram que seria difícil classificar. Eu não creio que seja por causa do trabalho, não. Porque o trabalho está sendo muito bem feito. Todos nós somos cobrados aqui dentro. Para o jogo contra o Bahia, Dudu suspenso não joga. O William deve ser o substituto. O provável Palmeiras, então, é o seguinte: Jailson no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Keno, Lucas Lima e o William. O Borja lá na frente. Esse deve ser o Palmeiras, que quer ganhar do Bahia e de todos os adversários em todos os campeonatos. Tá com vontade, hein, Felipe? Nossa ideia é vencer as competições que a gente tem jogado, que a gente está jogando, né? E a gente está fazendo de tudo. Sobretudo eu, que nunca ganhei nenhum título aqui no Palmeiras. Então, nós que não vencemos aqui, a gente está com realmente muita gana de vencer, né? Para entrar de uma vez por todas na história do clube. Bom, o Palmeiras pega o Bahia, reforçando então. O Corinthians enfrenta amanhã o Sport, fora de casa, às 4 horas da tarde. Jogo que você vê ao vivo na Globo. E eu faço um contato agora, também ao vivo, com Edgar Alencar. É o cara que está acompanhando o Corinthians essa semana, né? Viu o 7-2 lá na Venezuela, agora já está no Recife com os preparativos do Timão. O time fez muita festa nessa viagem, Edgar? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Estamos aqui acompanhando essa semana aí, essas viagens do Corinthians. Nesse momento, horário de almoço aqui, o time está hospedado em frente à Praia da Boa Viagem, aqui no Recife. Olha, foi um voo, o mesmo voo fretado, né, que levou os jogadores lá para a Venezuela. Eles voltaram aí a um voo com escala em Manaus, né, depois aqui até para o Recife, umas 8 horas. Teve um vídeo aí para mostrar como é que foi um pouco desse clima aí na viagem, Ivan. Vamos ver. Bom, na chegada aqui, então, nada de multidão no aeroporto, uma chegada tranquila. E aí, Ivan, ainda na Venezuela, o técnico Fábio Carille já tinha decidido dividir um pouco o grupo, né, dar folga para alguns titulares. Casos do Cássio, do Balbuena, Sid Clay, Jadson, Rodriguinho, Romero. Esses jogadores todos treinaram hoje de manhã aqui no Recife, mas vão ser liberados para voltar para São Paulo. Então o time vai mudar bastante, já está confirmado. A gente pode colocar aí, então, aí o nosso campinho, a escalação do time que entra em campo amanhã contra o Sport na Arena Pernambuco. O Walter vai para o gol, a defesa terá Mantuan, Pedro Henrique e o Juninho Capixaba. O meio-campo com o Gabriel e o Paulo Roberto. Na linha ali dos 3 meias, né? O Pedrinho, Matheus Vital, Júnior Dutra e o Roger na frente. Destaques, então, são 7 mudanças com relação ao time de quinta-feira. Pedrinho e Matheus Vital pela primeira vez jogando como titulares, né? E o Roger aí no comando do ataque, tentando fazer, enfim, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Lembrando, né, Ivan? O Fábio Carille pode se despedir do Corinthians. Ele disse que só vai analisar aquela proposta lá do Al Hilal depois desse jogo de amanhã contra o Sport. Grande abraço. Para você também, Edgar, grande abraço. O corintiano está sofrendo esse fim de semana para saber qual é o destino do Fábio Carille. Vamos fazer o seguinte, intervalo rápido do Globo Esporte. Você acredita em superstição? Você é supersticioso? O que significa um gatinho numa quadra de tênis? É o que você vai ver já já. Começam hoje as grandes finais do NBB. Ginásios lotados, jogadores de peso, times com qualidade, jogos emocionantes. Caiu! Bola de 3! Já são 10 anos de NBB. Antes, o basquete brasileiro estava em crise e desorganizado. Hoje tem uma liga forte, que é uma das melhores da América. A final desta 10ª edição será paulista. Mogi contra Paulistano, que é a maior rivalidade do momento. Eles têm sido uma pedra no nosso sapato e a gente também tem sido uma pedra no sapato deles. Os dois times já se enfrentaram 10 vezes nesta temporada. Foram 6 vitórias do Paulistano, 4 do Mogi. O Paulistano eliminou o Mogi nas semifinais do Campeonato Paulista e o Mogi eliminou o Paulistano da Liga das Américas. Mas nenhum dos dois já conquistou o título do NBB. Além de tudo isso, a 10ª decisão do NBB coloca frente a frente 2 clubes com jogadores de 2 gerações diferentes do atual cenário do basquete brasileiro. O Paulistano é o time da juventude, o Mogi, o da experiência. Vamos comparar 3 dos principais jogadores de cada time. No Paulistano, o Iago tem 18 anos, o Lucas Dias 22 e o Derek 23.
No Mogi, o Caio Torres tem 30, o Chamel 37 e o Larry 38. Tem momentos no jogo que a experiência pesa, né? E você já passa por situação, sabe o que é preciso fazer. Somos bem jovens, um time que corre bastante, tem muita troca e eu acho que isso é o nosso... Isso vai fazer o nosso favoritismo. Claro que o fator idade influencia no estilo de cada equipe. O Mogi tem a melhor defesa do NBB e faz um jogo mais cadenciado, com troca de passes. Já o paulistano é rápido, intenso e agressivo. Não dá para entrar na corrida deles, não dá. A gente tem que jogar mais cadenciado, com cabeça, com esperteza, né? Saber usar o que a gente tem de bom para tentar fazer com que eles não tenham o ritmo deles, né? O que não muda, nem para mais novos ou mais velhos, é o desejo de vencer o título mais importante do basquete brasileiro. Não pensa, tipo, eu sou mais velho, eu quero correr mais do que todo mundo. Se o menino tem 18 anos, 20 anos, 25, eu quero ver se eles vão ter mais energia do que eu. Larry Taylor. Esse é um comédia. Ó, as finais do NBB no Sport TV e amanhã tem vôlei de praia dentro do Esporte Espetacular. Vai ter semifinal brasileira no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Esta manhã, a dupla Agatha e Duda, cestas do ranking mundial, garantiram a vaga vencendo as alemãs Schneider e Binek por 21-19 e 21-16, 2 sets a 0. Detalhe para a diferença de idade entre as brasileiras. 15 anos, Agatha com 34, Duda com apenas 19 aninhos. Pô, é mais uma semifinal, né? A gente luta tanto para chegar e fazer o nosso melhor, mas a gente sabe que mais tarde já tem um jogo muito duro, então essa alegria a gente tá sempre dosando, só dá para torcer assim e relaxar mesmo quando acaba o torneio. Jogo duro mesmo foi da Maria Elise e da Carol, cestas do ranking, contra as tchecas Kolokova e Kapilova, nonas do ranking mundial. As brasileiras perderam o primeiro set por 28-26, depois de salvarem 7 match points, e aí viraram, venceram o segundo por 21-16 e o tie-break por 15-12. As semifinais femininas acontecem essa noite, mas lembrando que já teremos garantida aí uma dupla do Brasil na grande final deste domingo, com transmissão do Esporte Espetacular. Você é supersticioso? Daquele que acha que gato negro dá azar? Então, se liga no que aconteceu no Master 1000 de Roma, torneio de duplas, quartas de final. Um gatinho surpreendeu todo mundo na partida entre Marcelo Melo e Lucas Kubot, contra a dupla colombiana Cabal e Farah. O brasileiro quase acertou o bichano, que subiu avoado para a arquibancada. O gato não era negro e mesmo assim acabou dando o azar para o brasileiro, que perdeu por 2-0 e foi eliminado de Roma. Falo rápido, e se você gosta de videogame, fica ligado que já já tem o Sob Controle. Chegou o momento dos apaixonados por videogame. O Caio Maciel não está com a gente hoje, mas fica tranquilo que o Alessandro Jodar foi para Berlim, na Alemanha, para acompanhar o Mundialito de League of Legends. De um lado, o capitalismo, do outro, o socialismo. A Guerra Fria margeava o Rio Espreia 10 anos antes da criação dessa obra de arte que representa a união da humanidade. Até que esse ideal ganhasse forma, o que existia de concreto era a segregação, era o Muro de Berlim. O movimento de puxar o gatilho serve só para tirar fotos. Hoje, durante quase 30 anos, soldados armados estavam prontos para atirar em qualquer um que tentasse passar do lado socialista para o lado capitalista. Essa história da cidade de Berlim dividida, palco da disputa entre duas superpotências, encontra vários paralelos na ficção, inclusive no enredo do League of Legends. A história do jogo é que existem dois reinos mergulhados em uma guerra sem fim, até que ambos decidem interromper as batalhas entre exércitos e buscar uma nova maneira de resolver conflitos sem que tantas vidas fossem perdidas. A solução encontrada foi colocar os 5 melhores guerreiros de cada nação para se enfrentarem em uma arena neutra. Sempre que houvesse algum desentendimento, era o resultado dessas batalhas que determinaria o reino vencedor. E assim, nasceu a Liga das Lendas, ou League of Legends.
Mas a história que realmente interessa para os jogadores profissionais é a que eles mesmos escrevem. É uma pressão muito horrível em cima de você porque você não está carregando qualquer nome. Você não é só a KABUM, você é o Brasil. Então, quando você tem uma região que tá ali torcendo por você, que alguns também vão falar mal, você tem que saber levar isso de uma forma muito, muito boa. Mundialito de Berlim, os brasileiros da KABUM tinham um adversário poderoso pela frente. A Supermassive da Turquia, com 2 coreanos, é o time a ser batido no grupo dos brasileiros, que um ano atrás estavam na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de League of Legends, para hoje estarem no palco do Mundialito. Quem vê de fora acha que foi tudo muito rápido e tal, não, mas a gente trabalhou bastante. A gente abriu mão de muita coisa. Antes de encarar os turcos, a KABUM precisava vencer a equipe australiana Dire Wolves, velhos conhecidos. No Mundialito do ano passado, os brasileiros da Red Kennedy sofreram na mão da Dire Wolves e acabaram eliminados. E no Mundialito desse ano... Exposto, a KABUM tentou lutar, foi neutralizada e a Dire Wolves vence o jogo! Dizem que somos uma pedra no sapato, mas o problema pode estar no seu próprio pé. É o que eu penso. A KABUM até venceu o 2º jogo contra a Dire Wolves com consistência, né? Mas aí já não ia depender só dela para avançar de fase. A KABUM teria que vencer os turcos e ainda torcer para que eles tropeçassem. Nem deu tempo de secar. Os brasileiros perderam o primeiro confronto contra a Turquia e já jogaram a 2ª partida eliminados. O que deixou a torcida brasileira presente muito animada. Animada. Com os turcos classificados e os brasileiros sem chance, a partida virou um grande amistoso, com jogadas esquisitas, engraçadas. Levando o Nexus. Os Minions que beleza de fim de jogo. O Mundialito terminou para os brasileiros com um jogo que entrou para a história do campeonato. Um jogo muito tranquilo, então quebrou vários recordes em vários aspectos. Esses jogadores começaram isso daí porque eles gostavam disso, né? Então poder sentar num palco como esse e demonstrar que eles também gostam do jogo, eu acho que é um acontecimento bem importante e legal da gente ver, né? Os esportes eletrônicos são uma forma de aproximar pessoas. E Berlim já mostrou que a união é um caminho que vale a pena. Todo mundo vem para MSI, claro, para buscar a batalha, buscar o melhor, a sua evolução, a passagem, o título, mas também tivemos agora ali um momento de descontração, um momento de união entre essas duas equipes que jogaram para todo o público se divertir. Terminou o Globo Esporte, lembrando você, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem Sansão e tem ao vivo amanhã às 4 da tarde, Sport e Corinthians. Beijo a todos, tchau, tamo junto no fim de semana, valeu!